Não tenha pena de você. A vida não é fácil e ela nunca vai ser. Mas é exatamente isso que torna a nossa vida tão valiosa e única. Cada dor, cada lágrima, cada momento ruim que você passou moldou a pessoa que você é hoje. Então, muitas vezes a gente entra em uma roda de conversa, as pessoas têm a seguinte questão: se você tivesse a oportunidade de ver o seu futuro ou mudar alguma coisa do seu passado, o que você faria? E antes de você continuar o vídeo, eu queria que você pensasse o que você responderia a essa questão. Principalmente se você mudaria algo do seu passado. Antes de continuar, eu queria dizer que eu já gravei esse vídeo inteiro. Vocês viram que eu tava com o microfone aqui? Pois bem, ele parou de funcionar e eu não tinha percebido. Eu gravei o vídeo inteiro e agora eu vou gravar o vídeo todo de novo. Mas não é por causa do microfone que eu vou deixar de gravar. Eu queria contar pra vocês uma história que um dia o meu líder contou no culto de jovens. Ele conheceu um rapaz que ele passou por muitas situações, digamos, ruins, né, que a maioria não passa. E quando ele foi consolar ele, conversar com ele, o Espírito Santo barrou ele de dizer: eu sinto muito, ou que pena, né, que dó. Porque se ele falasse esse tipo de coisa, ele estaria anulando o propósito de Deus na vida dele. E aí eu refleti muito quando ele falou isso. Porque quantas vezes a gente tenta amenizar a dor do outro, sem antes lembrar que isso faz parte de um plano maior. E depois disso eu comecei a pensar o porquê de tantas pessoas, tantos cristãos, se perderem no meio do caminho. E aí o Espírito Santo me trouxe à tona. Que é porque muitas das pessoas, né, a maioria delas, não entendem que a dor ela tem um propósito. Muitas vezes as pessoas, digo isso por mim mesma, a gente se entrega ao vitimismo, a gente se coloca no papel de vítima, porque a gente pensa: isso não é justo, isso não era pra acontecer comigo, eu sou uma pessoa tão boa, faço tantas coisas boas. Mas e daí? Quando você tem pena de si mesmo, você tá deixando a autopiedade tomar conta do seu coração. Aí você vai começar a pensar: nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, por que eu tenho que passar por isso? Não é justo, todo mundo tem uma vida boa e eu tenho que passar por isso? Não é, na verdade, assim que funciona. Quando você sente pena de si mesmo, você se coloca no papel de vítima. E quando você se coloca no papel de vítima, você tá dizendo pra si mesma que você não vai avançar, que você vai ficar estagnado no lugar que você tá conformada com a sua situação. Porque as vítimas, elas não avançam, elas só sobrevivem. É isso que é ser uma vítima. Mas Deus não nos chamou para sermos vítimas. Deus nos chamou para sermos guerreiros, né, para lutarmos batalhas. A gente luta batalhas diariamente. Nós sabemos que o mundo é muito difícil o momento todo. São tentações, são situações que vêm para tentar tirar a nossa felicidade, tentar roubar a nossa essência, a nossa identidade de filhas encontradas no Senhor. Porque esse é o propósito do inimigo. Gente, hoje tudo tá querendo me parar. Agora o armazenamento do celular encheu. Apaguei 5 aplicativos e agora vai funcionar. Jesus, a todo momento, alertou a gente que a vida seria difícil. Sabe, você pode procurar a Bíblia inteira, em nenhum momento vai dizer que a vida vai ser fácil. Mas fala que junto com Cristo, o fardo é leve. A cruz é pesada, mas o fardo é leve, porque a gente tá carregando junto a Cristo. A gente não tá sozinho. Então, se você tá passando por uma dificuldade, alguma situação ruim, Deus ele não permitiu que isso acontecesse com você se você não conseguisse suportar. Se a tua jornada ela tá consideravelmente difícil, não quer dizer que ela é impossível, mas que ela é necessária para você. Quero lembrar vocês de 1 Coríntios 10:13. Fala assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá o livramento, para que vocês a possam suportar. José teve uma vida muito difícil. José ele podia ter sentido pena de si mesmo, sentido raiva, e ele permaneceu firme na fé. Como que pode? Ele foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi acusado injustamente e por essa acusação ele passou anos na prisão. Mas se você for pesquisar, em nenhum desses momentos José ele reclamou, porque José sabia do preço. José sabia que em nenhum momento o Senhor abandonou ele. Porque mesmo ele tendo momentos de sofrimento, que eram momentos de situações ruins, difíceis, ele permaneceu firme na fé. Porque ele sabia que ele não estava sozinho. Porque ele não estava suportando toda aquela dor sem um propósito. Porque depois de todos os anos de sofrimento que ele passou, Deus exaltou ele e trouxe ele como governador do Egito. Olha a diferença. E ainda depois ele teve compaixão com os irmãos dele, os mesmos irmãos que tinham traído ele.
lá pro início de conversa, quando toda a situação ruim começou. Então, a gente consegue ver que quando uma pessoa ela tá com Jesus, ela tem um coração transformado de uma maneira maravilhosa. E você estar com Jesus não isenta você de ter nenhum sofrimento na sua vida. Muito pelo contrário, a gente tem certeza do sofrimento, mas ao mesmo tempo tem certeza que a gente não tá sozinho. Tem certeza de que a gente vai passar por isso com Jesus do nosso lado, com Jesus segurando a nossa mão. Aí você pensa comigo, se José, durante todas as situações que ele passou, ele tivesse se visto como uma vítima, ele teria permanecido escravo. Deus não teria exaltado ele não teria se tornado um governador, ele não teria vivido todo o propósito, todo o plano divino de Deus para a vida dele. Aí, diante desses ensinamentos, eu quero trazer para vocês 4 práticas que a gente pode trazer para nossa vida cotidiana, que a gente pode lembrar e recordar, sabe, ter isso guardado no coração para que em todos os momentos, quando vierem as provações, quando vierem situações difíceis, a gente lembrar disso e conseguir passar e permanecer assim como José permaneceu, assim como Jesus permaneceu. Prática número 1. Aceite que a dor tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, não tenta esquivar das situações ruins, não tenta fugir, não tenta ignorar, contornar. Muito pelo contrário. Entenda que ela tá ali por algum propósito e que se aconteceu com você não é por acaso, porque nada é por acaso, nada nunca é por acaso. E se a gente entender isso, a gente sempre vai ver as situações ruins como uma oportunidade de evoluir. Então, aconteceu alguma coisa ruim com você, alguma situação difícil, né? Uma situação complicada. Pensa, o que eu posso aprender com isso? Que tipo de lição eu posso trazer para minha vida? É mais um testemunho para eu contar. Prática número 2. Pare de se vitimizar. Como eu falei para vocês antes, quando a gente se coloca no papel de vítima, a gente está dizendo para nós mesmos que a gente não vai conseguir passar por aquilo. Então você tem 2 escolhas. Vai permanecer estagnado na situação que você está, conformado e parado num lugar, sem evoluir, sem avançar, só aceitando que a situação piorou e nada vai melhorar. 2. Entender que a dor tem um propósito, parar de agir como vítima e começar a colocar em prática tudo aquilo que Jesus ensinou pra gente. A gente tem o maior tesouro de todos os tempos, que é isso aqui, a Bíblia. E a Bíblia, ela nos ensina a passar por todos os tipos de situação. Ai, mas eu leio a Bíblia e não ouço a voz de Deus. Você não ouve a voz de Deus lendo isso aqui? Isso aqui são as palavras de Deus. Isso aqui é o coração de Deus escrito, prontinho pra gente colocar em prática todos os dias. Então, priorize esse momento com o Senhor. Escolha permanecer na palavra dele. Entenda que tudo que tá aqui na Bíblia tem um propósito, nada que foi em vão ou porque as pessoas estavam precisando preencher buracos na Bíblia. Não, tudo aqui tem um propósito. A gente pode tirar um ensinamento com cada uma dessas histórias. Só nessa minha Bíblia aqui, que é uma Bíblia de estudo, tem mais de 2.700 páginas. O tanto de ensinamentos que eu tiro daqui não é pouco. E a gente nunca vai parar de ler, porque é um livro contínuo. Mesmo que a gente leia o livro todo, a gente vai voltar e a gente sempre vai ter um ponto de vista diferente. Então não deixe a tua Bíblia empoeirada na estante. Tira ela de lá, coloque em prática, porque essa daqui, ó, é a maior arma que a gente pode ter. Prática número 3. Confie em Deus. Quando a gente fala confiar em Deus, não é só falar assim, vou deixar acontecer naturalmente. Não, não é assim. É a gente chegar em Deus e falar, Deus, eu sei que os teus planos são maiores que os meus, mas essa situação tem me incomodado, tem me deixado chateado, eu não sei o que fazer. Eu tô me sentindo desamparado. Fala com Deus, cria essa intimidade com Deus. Não tenha medo, Deus, ele é seu amigo, ele é seu pai, ele tá lá em todo momento pra você. Então, não tenha medo de abrir o seu coração com Deus. Deus, ele já sabe do que você pensa, mas cabe a você conversar com ele, criar essa intimidade com ele. Fala, Deus, eu sei que os seus planos são maiores para mim, mas isso tem me incomodado. Essa situação não tá indo de acordo com o meu querer, com o meu desejo. Então eu peço para que Deus, o meu coração esteja alinhado com o seu. Lição número 4, prática número 4. Haja mesmo com a dor. Deixe de ser um conformado e se torne um inconformado. Porque a gente tende, quando a gente passa por uma situação difícil, como por exemplo o luto, a gente fica muito tempo parados no mesmo lugar, sem sair do quarto, sem comer, sem encontrar com pessoas novas, sem sentir o ar da natureza, sem sair de casa. A gente tende a ficar parado, estagnado. Então, mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, lembre que você vai sair dessa. Existe um propósito nessa dor, como a gente viu antes. Então, não fique estagnado por causa disso. Continua a sua vida, continua buscando a Deus, continua orando. Saiba que nada acontece por acaso. Porque a vida não é perfeita. Se nós não somos perfeitos, como a vida seria? Então, não tem como esperar que a situação melhore para você começar a agir. Comece a agir hoje. Então, quero só dizer isso para você, para confortar o seu coração neste momento. Que tudo que você passou
não te destruiu, porque você tá aí ainda. Se você acordou hoje, respirando, quer dizer que Deus tem grandes planos ainda para sua vida. Porque cada dia da sua vida, mesmo contada, tem um propósito. Cada dia é único, cada dia é uma oportunidade diferente de fazer coisas novas, de conhecer mais a Jesus e fazer ele ser conhecido. Então aproveite que você tá aí, tá respirando, pode estar acamado, pode estar sem andar, pode estar sem casa, pode estar sem pessoas por perto. Você tá aí respirando. Então para de ter pena de si mesmo. Comece a ter fé. Uma fé fervorosa. Aproveita a oportunidade para conhecer mais a Jesus, entender o que ele quer na sua vida, entender o propósito pela situação que você está passando, porque você não é uma vítima.